Estamos acabando. Logo, logo, nosso Newton. Mas semana que vem vai ser legal. Vou dar uma prévia, no finalzinho, e para ter uma ideia da importância do pensamento. Vamos lá? Para quem quiser fechar os olhos, respirando profundamente, deixando tudo que não pertence a esse momento fora da nossa mente, fora do nosso coração, e se fazendo presente nessa nova oportunidade que é aberta ao conhecimento, à forma de pensar fora do que é imposto, para assim seguirmos na nossa evolução pessoal. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ressurreição ou reencarnação. O que vocês acham que tem de diferente entre ressurreição e reencarnação? Vamos lá. A ressurreição é a ideia de ressurgir, voltar à vida dentro do próprio corpo, certo? Só que dentro das leis naturais isso não tem como. Lembra lá no começo que nós somos feitos de átomo? Esses átomos se agrupam e formam uma molécula, como H2O, molécula de água. Nós somos feitos de 70% de água. Aí junta com outra molécula, aí sai um órgão, e assim sucessivamente. Quando o nosso corpo morre, esse átomo não existe mais, ele perde a energia. E aí, como reagrupar todos esses átomos de novo? Porque para reencarnar dentro do próprio corpo, esse corpo precisa recolher todos os átomos e voltar à vida, certo? Como fazer quando esse corpo já foi consumido pela terra e já virou comida de planta, de outros bichinhos e de animais? Como é que a gente consegue recapturar todos esses átomos para reconstituir o nosso corpo? E quem é incinerado, como é que faz? Então é impossível a gente nascer novamente no mesmo corpo. Não tem como, é contra as leis naturais. E aí tem em Coríntios capítulo 15, versículo 35 e 38. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então isso já era visto lá atrás. A ressurreição é uma ideia nova. Lá atrás já tinha essa ideia que ganhava-se um novo corpo, não o mesmo corpo. Tá. Então só um instantinho. Então voltando ao Coríntios, porque a gente perdeu nossa atenção por conta do ocorrido, vamos lá. Capítulo 15, versículo 35 e 38. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. E aí vamos ao significado de reencarnação, etimologia de reencarnação e ressurreição. Ressurreição vem do latim resurrectio, ato ou efeito de ressurgir, tornar a surgir, reaparecer de surgir de novo, voltar da morte à vida. E reencarnação vem de encarnar, reassumir, tornar a forma, tornar a encarnar, encarnar do latim incarnare, o mesmo que tomar a carne novamente. Wikipédia ou Wikipédia, para quem preferir. Coloca que a ressurreição é voltar à vida após a morte. Tanto a versão de ressurreição
dessa enciclopédia, como na etimologia, diz que é voltar à vida, mas não diz que é voltar à vida na mesma carne. E tanto uma quanto outra indicam que vem do latim, ou seja, a igreja criou esse termo. Não é uma palavra judia, da religião judia ou daquela região de Israel. Foi criado por uma necessidade da igreja. Tanto é que a esposa do antigo rei Justiniano, Constantino, pediu para tirar essa explicação de reencarnação da Bíblia, porque ela tinha medo de reencarnar como prostituta novamente. Então, eu acredito daí que veio o termo ressurreição. O que eu entendo, tá? Que a palavra reencarnação está mais próxima da nossa realidade, do que fato realmente acontece. A gente é dado para a gente um novo corpo, porque já está comprovado que não tem como reunir todos os átomos, que não tem mais energia, que já foi consumido, que já foi incinerado daquele corpo, e trazer o nosso corpo de volta. Se isso não consegue nem ser feito ainda pelos cientistas, que alguns dizem que já estão tentando fazer, como o filme Star Trek, de tirar a pessoa de um lugar e levar para o outro. Imagina você dissolver essa pessoa, como é que você vai conseguir recolocá-la, encaixar cada átomo no lugar certo? Então, como é que você vai pegar um corpo que já se desfez e trazê-lo de novo à vida? Nem, não tem como. Se fosse um Lego. Exatamente. Que nem existia um filme, até com o Schwarzenegger, que era chamado O Sexto, não é? O Sexto Dia. Eu não conheço. É o Sexto Dia. É assim, a pessoa te matava, aí o cara pegava uma única célula tua e tu Mas é diferente. É diferente. Você tem uma célula viva. Não existe célula. O corpo foi totalmente desfeito. Ele virou pó ou foi incinerado. Não tem como. Aí já tira de uma célula viva, congelada. E aqui ela ainda tem o fluido vital, como a gente conversou na semana passada. E eu entendo também que esse termo ele acabou pegando de ressurreição porque Jesus morreu e apareceu, mas só que ele não apareceu com o corpo físico, o corpo material, o corpo matéria, foi com o perispírito. Tanto é que Maria, de imediato, ela não o reconheceu. Ele precisou conversar com ela, para ela ser o mestre. Ela não reconheceu, porque se ele teve dificuldade como é que se diz? Que às vezes foge a palavra, de mexer, de manusear a energia para poder recompor, ou para poder ser visto o perispírito dele. Imagina nós, né? Aí esse era o momento aí que eu ia mostrar o slide, que vocês até viram na semana passada, retrasada, do Chico Xavier e o Divaldo, quando o espírito ele se materializa, pegando o ectoplasma dos médiuns ou de quem estava assistindo, porque não tem como saber de onde saiu aquela energia para eles conseguirem manipular. E qual é a finalidade da reencarnação? É a gente se depurar. Saímos da posição materialista e tornarmos despregados disso. A gente briga por um pedaço de pão, a gente briga por um lugar na cadeira do cinema, a gente briga para sentar numa cadeira do ônibus, uma vaga de carro. Não é verdade? Então, o Espiritismo vem para abrir a nossa mente, para nós evoluirmos moralmente,
emocionalmente e como seres humanos, porque ainda não somos humanos no sentido literal da palavra. Infelizmente, não somos humanos. Nós não respeitamos, até estava conversando com a Arlindo, nós não respeitamos quem pensa diferente da gente. Não temos ouvido para ouvir quem pensa diferente, porque o pensar diferente nos traz conhecimento também. Até nos questionar, será que até esse ponto eu realmente estou certa? Será que eu não estive enganada durante muito tempo? A gente não tem essa flexibilidade. Então, por isso que eu acho importante, toda vez que vocês saem daqui, levarem certas reflexões e não acreditarem só no que eu estou dizendo, corram atrás. A gente não tinha internet, né? A maioria daqui ainda usava telefone discado. Não tinha computador, era máquina de escrever, tinha curso da datilografia, com certificado e tudo. Então hoje a gente tem uma senhora ferramenta na mão para pesquisar. Eu não quero que vocês acreditem só no que eu estou falando. É importante que vocês corram atrás. E nós, nesse sentido, somos crianças. Estamos na primeira série, porque tem aquelas crianças que quando chegam em casa estudam, outras estudam ouvindo música, outras estudam vendo celular, outras estudam vendo TV e outras só de assistir a aula não precisam mais estudar. Quando chega no final do ano, e aí vem a consequência, aqueles que passam direto, aqueles que passam raspando e aqueles que repetem. É a gente no final da nossa vida, não é? Aqueles que passam raspando. Então a próxima série, a próxima vida vai ser um pouco melhor, vai ter que resolver algumas coisinhas. Aqueles que repetem, vai começar tudo de novo, os mesmos perrengues, as mesmas situações. Isso me lembra a história de acho que vocês já ouviram falar de um rapaz ou uma moça que era suicida. Em toda reencarnação tirava a própria vida, até que veio com paralisia cerebral. Como é que vai fazer para tirar a própria vida? Não tem como. Não tem como, não é? Porque está preso numa cama, que não tinha mais como resolver a situação, e aí era necessário que essa pessoa retornasse sem consciência de si, e assim conseguir novamente reencarnar e cumprir uma vida inteira, porque sempre parava, sempre parava. Um outro caso, não sei se quem já leu Memórias de um Suicida, já leu? É horrível, né? É horrível. Eu comecei a ler, mas eu não consegui terminar, porque eu entrei na história, então eu não recomendo que entre na história. Porque os detalhes da decomposição do corpo são muito chocantes. E como eu entrei na história, eu não consegui terminar. Isso já faz um tempinho. Ele era um pobre, um miserável, não lembro que século que era. Para poder se alimentar, ele resolveu entrar na igreja. E foi galgando e alcançando, até que chegou num grau super elevado. E como ele não tinha no coração essa fé, ele entrou para o cristianismo para poder se alimentar, ele se apaixonou por uma moça. Aí essa moça não quis saber dele porque já era noiva. E o que ele fez? Como ele não conseguiu o que queria, ele tinha dinheiro e tinha poder. Ele violentou e matou a menina. Eu não lembro se ele cortou o corpo dela. Não, mas eu lembro que ele violentou e matou a menina e arrancou os olhos do noivo. Na nova encarnação, ele veio
Quando chegou numa determinada idade, ele perdeu a visão. Ao invés, ele se comprometeu. Ele se sentiu culpado e se comprometeu a levar isso, de perder também a visão pela maldade que ele fez. Ele não conseguiu, e aí ele tirou a própria vida. E daí, a partir daí que vem relatando a história. Quem tiver estômago, quem não tem essa facilidade de entrar na história, eu recomendo. Eu não terminei de ler porque eu parei na decomposição do corpo. Para mim, senão, não dá, porque eu fiquei começando a me imaginar naquela situação, eu vendo meu corpo. Não é bacana, aí eu parei. Não consegui e não tentei de novo. Não tentei novamente. Deveria, né? Mas que a imagem é tão fresca, é tão rico de detalhes que eu não consegui. Então, essa reencarnação, qualquer reencarnação, é a oportunidade que a gente tem para ganhar conhecimento, para aperfeiçoar o nosso intelectual, além do moral e principalmente do emocional. Principalmente. Aí na semana que vem vocês vão entender por que o emocional ele é tão importante. E quando a gente reencarna, invariavelmente é dentro do mesmo grupo familiar. Dificilmente é um outro grupo. Quando isso acontece, é porque já foi tentado, eu não estou dizendo, vou repetir isso várias vezes, não é regra, tá? Mas quando isso acontece é porque assim, esgotou todas as tentativas, então vamos tirar você daqui para reencarnar ali. Às vezes é para desenvolver a paciência, tolerância, não ser uma pessoa rancorosa, raivosa, então é retirado desse grupo e levado para outro. Ou você é tão já desenvolvido em uma determinada situação que você também é retirado para ajudar aquele outro grupo de pessoas dentro daquela família que precisa. Isso também acontece. Mas acho que a gente ainda continua reencarnando na mesma família para poder resolver as pendências, né? Aqui tá é meio demoradinho, né? Então, como eu falei já nas semanas anteriores, o início da reencarnação começa aos 7 anos, a partir do momento da concepção, e o processo só termina com 6 para 7 anos de idade. Porque quando deu 7 anos, a criança começa a entender mais o concreto, o material, e aí essa ligação, esse laço, vai diminuindo. Por isso que a gente vê muito bebê, às vezes, rindo do nada, pro nada. Aquela criança que tem um amigo invisível, ou começa a falar, ai, vamos ali, e não tem ninguém. Não tem ninguém pra gente, né? Mas pra criança tem. E quando ela alcança os 7 anos, vai começar para a escola, já tem mais consciência de si, do espaço dela, então essa conexão vai diminuindo. E aí a vida segue com a gente dando as nossas cabeçadas. Tem 2 estudiosos que eles reuniram. É que aqui no Brasil a gente não tem por hábito fazer isso, né? Mas os americanos, eles gostam muito, tanto de ufologia, como essas histórias de outra vida. Eles têm muito conteúdo, eles estudam isso. E tem 2 estudiosos, são professores, se chama Ian Stevenson e Tim Tucker. Esse último, ele escreveu o livro Vida Antes da Vida, que faz o relato de várias crianças que se recordam de vidas anteriores. E tem uma especial que era mais curtinha e que também me chamou a atenção, que é um menino que na época tinha 3 anos de idade. Ele vivia entre a fronteira da Síria e Israel. Ele lembra que ele morreu com um golpe de machadinha na cabeça. E ele falava para o pai e para a mãe que ali não era o lugar dele, que ele tinha nascido e crescido numa aldeia.
E aí, nessa conversa, ele falou para os pais que o corpo dele estava num determinado local, inclusive tinha uma mancha na cabeça. Tinha uma mancha. Então o corpo dele estava num determinado local e a ferramenta do crime estava enterrada em outro local. Foi lá com o pai, ele indicou e estava lá o corpo, com o crânio, com a marca. Achou também o machado e em seguida dirigiu os pais até a aldeia e apontou o rapaz, ó, foi aquele que me matou. E aí fez as perguntas e ele confirmou que tinha matado o rapaz. E um dos itens que eles perceberam, que chamou a atenção, é que 60% das crianças que se recordavam das suas vidas passadas são meninos. A média é de 60% a 70%. Alguém arrisca um motivo de meninos recordarem mais? Porque geralmente os meninos, os homens de uma forma geral, eles morrem de forma violenta, usando drogas ou em brigas, seja lá o que for. Então como é muito chocante, marca o perispírito, marca o espírito. Por isso que a média de recordação é muito maior entre os meninos do que entre as meninas. É pouco, assim, eu passei os olhos em alguns capítulos que estavam disponíveis, é gritante o número de meninos que recordam em relação às meninas. A não ser que tenha acontecido uma morte muito violenta, é que indica, tenha o conteúdo. Só que esse tema, dentro das outras religiões, é muito controverso. Quando você fala com o evangélico, você fala com o católico, isso é um problema grande, porque eles não entendem dessa forma. Eles acham que morreu, você vai para o céu, para o inferno, para o limbo, você não volta. Mas aí onde está a generosidade e o amor de Deus? Quem é pai e mãe aqui? Aí eu já não preciso nem dizer, né? Quem é pai e mãe aqui? Vocês têm filhos. Vocês não, até o Messias que tem essa fala, vocês não perdoam os filhos de vocês e dão uma nova chance? Porque Deus não faria o mesmo? Não é? Então, e se você questionar um pouco mais a fundo no que eles entendem, você cai no vazio, porque não tem uma base, é tudo passado, de geração em geração, de séculos a séculos, mas não tem uma profundidade em nada. Ah, mas o padre, o pastor, e se você for questionar esse padre, esse pastor, mas é porque eu aprendi assim. Não tem uma base para se alicerçar e falar assim, não, é isso, 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 por isso, isso, isso. Perde um pouco o sentido. Eu ia passar, não sei se eles vão conseguir. Vai? Então tá. Dois ou três vídeos de crianças que provavelmente têm reminiscências de vidas passadas e só consegui achar com instrumento musical. Eu acho que isso é muito mais fácil e sensível para ter vídeo. Opa, tomara que dê certo. É isso que eu estou vendo agora. Isso aqui foi dele. Esse aqui, cadê o... E deixa eu perguntar também, porque, assim, eu no começo eu achava injusto, ainda acho um pouco injusto, a gente não se recordar do que fizemos para poder buscar a correção. E aí eu fiquei, depois de ler um monte de coisa, eu fiquei pensando assim, já pensou se eu encontro
alguém no Gonzaga ou no shopping, lá na ponta da praia, e reconheço que eu fiz a mesma coisa que esse rapaz tá vendo? Já fugiu. Memórias de um Suicida. E eu reconheço aquela pessoa como minha vítima. E eu começo a ir atrás. Olha, me perdoa, me desculpa, porque eu fiz isso e isso com você. Vão achar o quê? Que eu sou maluca. Que eu sou maluca. Aquela pessoa, por mais que seja realmente a minha vítima, ela não vai lembrar. Já pensou isso acontecendo com todo mundo? A mãe que reconhece aquele filho como seu assassino, como é que essa mãe vai criar essa criança? Mas o pior é se o outro reconhece que foi aquele que matou ele. Também. Mas é verdade. É verdade. E aí pode acontecer um homicídio do nada? Então, é uma questão delicada. Eu, pessoalmente, como eu disse, acho um pouco injusto, porque aí a gente tenta acertar, né, aonde errou, mas não tem como. Não tem como, porque realmente é muito delicado. A culpa envolvida. Infelizmente, a gente precisa esquecer tudo, voltar e fazer novamente. Então, a minha neta, ela deve lembrar de coisas, porque na minha casa são 3 banheiros. Tem um banheiro que a gente não ocupa. A gente não ocupa. Daí ela vai lá, antes de ir embora para casa dela, vai assim, vó, vai ficar trancado aqui. Não deixa ele saindo daqui. Eu vou para minha casa, mas eu volto. E ela deixa lá o banheiro. Quando ela volta, ela quer ver. Ela fala assim, mexeu aqui, vó? Eu falo assim, não mexi em nada. Ela fala sempre isso. Ela deve ter uma... E ela olha assim embaixo da mesa, ela fala assim, só saiam daí quando eu for embora. Quando eu fechar a porta, vocês podem sair. Ela fala nítido, tem que ver. Ela fala bem nítido. E o mais velho, que tem 9 anos, que faz também evangelização com ela, ele fala assim, avó, deixa, eu também passei por isso. Lembra as coisas que eu falava também? Deixa. Eu já comentei aqui do meu sobrinho, né? Ele não lembrou de nada, mas ele percebeu que o Messias tinha um outro irmão que morreu logo que nasceu, que também recebeu o nome de Messias. Eu tenho uma colega de profissão que ela é evangélica, né? E ela fala assim, porque eu não gosto de espiritismo, porque o espiritismo vive do passado. É sempre o passado interferindo no seu presente, no seu futuro. De certa forma, não deixa de ser, mas eu falei para ela, mesmo que eu falei para vocês, a gente vem aqui para evoluir. Qual é o pai que não perdoa? Qual é a mãe que não perdoa? Um filho que erra. E aí vem uma nova oportunidade. E eu vou colocar aqui 3 formas de reencarnação. Algumas pessoas colocam como 4, tá? Hipólito, no caso Kardec, ele não menciona nada nos livros dele. Dentro do estudo espírita, tem alguns que colocam 4 tipos de reencarnação e outros colocam como 3. Eu acredito que alguns colocam como 4 porque devem separar a prova e a expiação. Então vamos lá, a compulsória, ela acontece sem a vontade do espírito desencarnado. É aquele espírito violento, aquele espírito extremamente materialista, como o tio Patinhas, como o personagem Nando Correia, e ele não tem jeito. Vamos lá e vamos começar de novo. A expiatória e a de provação, a gente estuda a melhor forma, junto com o nosso protetor, junto com aquele grupo, para poder reencarnar. Olha, como você machucou seu perispírito porque você aprontou e perdeu uma perna, então você vai voltar com um defeito, ou depois de tanto tempo, vai te acontecer alguma coisa porque você machucou o seu perispírito e essa perna não vai se sustentar. E assim por diante. Outros vêm só como provação, onde você precisa completar alguma coisa, você vem com um serviço para fazer. Por exemplo, quem nasce para ser enfermeiro, nem médico, não digo nem médico,
Mas quem nasce para trabalhar com pessoas, com enfermagem, a pessoa que nasce com o dom de ensinar, eu acho muito bonito. Acho que vem com um propósito. Com um propósito. Não que ninguém possa aqui ensinar também. Que a ideia é sempre passar todo o conteúdo que a gente puder para frente. Mas eu acho que são profissões que você se dedica muito ao outro. Você abre mão, às vezes, de 12 horas de trabalho, o professor trabalha o dia todo, enfim. E enfermeiro é ainda mais pesado, né? Porque lava aquele corpo, cuida de feridas e tantas outras coisas. E a missionária, que são esses espíritos mais evoluídos que vêm para fazer diferença no grupo. Como Gandhi, Madre Teresa, vem dar o exemplo e mostrar que dá para ser melhor, dá para se viver melhor. Se a gente conseguir tirar o egoísmo e o orgulho da frente, a gente consegue. E ter como pauta o amor. Acho que cada reencarnação que você vem, claro, a gente não vai ter consciência disso nos primeiros anos de vida, mas conforme a gente vai amadurecendo, precisa ter como objetivo o amor. Amor por você primeiro e depois pelo resto. Porque quando... Eu sempre uso esse exemplo. Quando o avião cai aquela Isso aí. Isso. E cai a máscara, não adianta a gente sair correndo para entregar a máscara para quem não consegue pegar. Porque você vai ficar no meio do caminho. Então, primeiro você precisa colocar a máscara em você. E assim você ajuda dois, esses dois vão ajudar o outro e assim por diante. Então, quando um melhora, passa esse conhecimento e essa informação para o outro. E assim por diante. Conseguiram, meninos? Porque hoje o conteúdo ele é curtinho. O conteúdo é curtinho, porque a semana que vem eu quero pegar, se for o caso, 2 dias só para falar do pensamento, que tem mais conteúdo. Vamos pedir horário para que agora dê certo. Não troca o técnico. Trocar os dois. Silvio, cadê você, Silvio? Não, mas o Silvio mandou uma ligada dela, aí deu problema. Acabou? Não? Precisa de mim? Tá. Acho que os espíritos ficaram bravos. Eu já sei, foi a mudança das cadeiras com mesa e perdeu o clima. Tá vendo? Eles não gostaram. Aí deve estar assim, pô, mas não tem nada à sua direita. Precisa do pingo. Ferro. Ferro, vamos botar pingo. Precisa do pingo. Isso bem, Bruno. Deixa eu sentar aí para tentar um almoço. Quem está por aqui deve estar assim, cadê o bingo? Cadê o bingo? Você deve estar falando, vai ter jogatina, não pode. Tá bem? Eu não sei. Meu celular é... Vamos orar, vamos orar. Aleluia. celular é não sei. Vibrações positivas. Sem sinal. Às vezes, se você, quando você volta... Oi. Oi? Agora vai. Você erra lá, você Falou. Alguém falou em Coríntios aí? vai falar.
É. Não, vai vir o São Paulo vai vir, sabe? Ou são os técnicos. Da federação. Oi? Ah, não tem como saber. Qualquer coisa, semana que vem, só passa os conteúdos. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Ainda bem que depois a gente corta isso tudo. Né? Os comentários fraternos. Vai correr, vou carregar. Tem direito, né? Nosso lar vai ter. Depois teremos mensageiros, missionários, no mundo maior, obreiros da vida eterna. Qual é o próximo livro que a gente vai estudar? É a sequência, né? Sequência? Mensageiros. Mensageiros? A gente vai estudar a sequência, então. Depois missionários. Quando a gente terminar o obreiro da vida eterna, a gente vai fazer o livro dos médicos. Podia botar aqui. Vai estar dentro da reação dos meios. É o título Reencarnação. Tudo certo? Aqui o significado. Ó, ressurreição do latim resurrectio. Ato ou efeito de ressurgir, tornar a surgir, reaparecer, de surgir de novo, voltar da morte à vida. Reencarnação tem origem no latim reencarnatio, que significa entrar novamente na carne, ou renascimento de um corpo. Prefixo latino que indica repetição ou retorno. Encarnar, derivado do latim carnare, que significa entrar na carne ou tomar o corpo. E são sufixo nominal que indica ação ou efeito. Então você tem a ação de entrar, de ter um novo corpo. Aqui quando Maria conseguiu ver Jesus no perispírito, que depois que ele falou, ela o reconheceu. Até então não tinha reconhecido. Aqui, Chico, com aquela outra imagem, né, que conseguiu fazer aparecer o espírito, aqui é o Divaldo, né? Não. Aqui é Valdo Vieira. Isso. É uma aqui foi aquilo que eu falei do nosso quadro. Da gente diminuir a materialidade, a animalidade, e aí para poder atingir a angelitude. Enquanto a gente continuar nessa situação, prevalecendo o instinto, lembra que eu falei na semana passada, qual é a nossa diferença do cachorro e do gato? Nenhuma. Porque eles sentem ciúme, eles se agridem, mas não se matam. Depende. A gente não tem diferença nenhuma ainda. Então a gente precisa diminuir a nossa animalidade para poder alcançar essa angelitude. Quanto tempo vai demorar isso? Aí depende de cada um. Da boa vontade de cada um. Não é? Vou usar novamente o Arlindo como exemplo. Por conta da nossa conversa. Ele falou que não gosta que fale mal de determinados políticos.
Mas precisa aceitar que o outro pensa diferente. Não tem que fugir da conversa ou sair do ambiente. É ouvir, aceitar que aquela pessoa pensa diferente. Ah, mas está falando mal. Está falando mal de você? Da sua pessoa? Não. Então é a visão dele. Respeita, tenha compaixão. Porque você quer o contrário para você. Você quer ser ouvido e quer ser respeitado nas suas opiniões. Só que para isso você tem que aprender a respeitar, senão não vai ter. Ia ficar, assim, eu falei que você vai assim, subir o degrau quando você conseguir sair com essa pessoa do mesmo local, mesmo pensando diferente, e vocês saírem conversando e cada um ir para sua casa e depois se reencontrarem novamente. E aí sim você vai estar subindo isso aqui, aumentando a sua angelitude. Isso para qualquer situação. Não está indo. Muda para mim. Nós somos crianças, engatinhando ainda, porque a gente briga por qualquer coisa, a gente faz questão de qualquer coisa, não abre mão de nada. Então, qual é a nossa diferença também de uma criança de 4 anos de idade que não fica com birra? Nenhuma. Nenhuma. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Não é verdade? Porque se não fosse assim, como ficaria? A reencarnação começa a partir da concepção e aqui a gente, provas e expiações, a gente escolhe. Tá vendo? Ó? Homem, mulher, a cor, a gente faz isso. Quando vem compulsoriamente, ó, vai ser assim, você vai nascer desse jeito e acabou. Nós escolhemos, eu escolhi, infelizmente vim com 1,55 m, não vim com olhos verdes, para puxar meu pai, né? Eu acho que tinha uma razão, porque se eu tivesse, 1,70 m, 1,80 m, eu acho que eu ia dar muita porrada. Também não ia olhar, não ia, porque eu não ia olhar para baixo, entendeu? Aí está bem claro, com que roupa eu vou. Não é? Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou. Muda para mim, que aqui não está funcionando, que você é a pilha. Ah, tá. As crianças. Tá no começo? Traduz aí. Vamos traduzir. É que não está aparecendo a legenda. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E essa foto é da mesma água depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é a sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Kiroma. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E podem ver onde colocou as palavras aqui no livro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que criou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água.
Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. E sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha, que tem as nossas características. O que nos define, nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Aqui, Buda, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. A gente pensa sempre no negativo. Eu ouvi a história do Xuxa, acho que é Fernando Scherer, nadador. Ele não queria treinar. E ele desejou de coração, aviamente, em 2000, no ano de 2000, 2001, 2002, as vésperas da Olimpíada, ele não queria treinar. Ele desejou arduamente se machucar. 2 dias depois, ele caiu da escada e rompeu os tendões, acho que tem 3 tendões. E mesmo assim, 3 meses depois, estava na Olimpíada. Não participou das competições individuais, só de grupo, e conseguiu medalha de bronze. Ele agora, já passados 20 e poucos anos, ele lembrou do fato e pensou assim: eu fiz isso comigo, eu pensei isso, e eu pensei com tanta vontade, com tanto desejo, que aconteceu. Então, enquanto a gente continuar pensando e verbalizando coisas ruins, vou pegar o carro e vou viajar. Ai, mas se o carro bater, se capotar na estrada, se houver um acidente, se isso, se aquilo, pode não acontecer com a gente, mas você está lançando o pensamento para o universo. Pode não acontecer com você, mas vai se acumular nesse campo energético que a gente não vê. Quase todos os livros de André Luiz, a partir de, talvez, de missionários, não sei se no nosso lar tem, toda vez que o André Luiz ou conta alguma passagem de outro colega que precisa voltar para a Terra, ele sempre relata a dificuldade de passar por aquela camada energética, densa, baixa, para conseguir chegar na Terra. Mensageiros? É isso que a gente manda para o universo. É isso que a gente manda. Nós estamos nos contaminando e contaminando o outro. Vou pegar a família, né? Ela pensar mal dele, aí cai na filha. E assim sucessivamente. É isso que a gente está mandando para o outro. O rapaz falou, nós somos 70% água. Se a gente faz isso com o outro, imagina o que não estamos fazendo com o nosso corpo. Semana que vem eu vou trazer aquele livro de novo da Cristina Cairo, mas eu já vou separar algumas doenças relacionadas à emoção. Você pensa, você sente e você cria. A maioria das doenças são criadas por nós. É a forma que a gente tem persistente de continuar pensando, não somos gratos, não somos merecedores, e porque
eu tô com dor de cabeça, essa dor de cabeça deve ser um problema no fígado, no rim, no pâncreas, e esse pensamento ele vai se somatizando a outros, e fora as questões da nossa própria história, da nossa infância, que servem de base para tudo isso. A partir da infância, a gente cria os maus pensamentos, porque a maioria dos problemas emocionais tem como base a nossa infância. Então, semana que vem eu trago um livro e trago mais conteúdo para a gente. Aí eu faço convite, por favor, fique.